Olá, meu nome é Maria Gabriela Vista Cruz, eu sou estudante de Engenharia Florestal na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde realizo iniciação científica no Departamento de Solos, que é pertencente ao Estudo de Agronomia da universidade, no Laboratório de Química e Poluição do Solo, LAQUIPA, onde sou orientada pelo professor Nelson Moura Brasil do Amaral Sobrinho. Essa apresentação, referente ao resumo submetido ao Simpósio Catarinense do Campo à Mesa, tem como título Desempenho fotossintético de lúpulo cultivado na região serrana do Rio de Janeiro, submetido à adubação com cama de aviário e biocarvão. Para a compreensão desse título extenso e complexo, é necessária a revisão de algumas palavras-chave. São elas: fluorescência, cama de aviário, biocarvão e lúpulo. É de conhecimento geral que as plantas utilizam a luz para realizar a fotossíntese, um processo que converte o carbono inorgânico em carbono orgânico. Então, de forma simplificada, as plantas utilizam da energia luminosa para excitar os seus elétrons, iniciar uma cadeia de transporte de elétrons, ou seja, converter energia luminosa em energia química e possibilitar a realização da fotossíntese. Essa energia luminosa, no entanto, pode ser dissipada de outras formas, inclusive a fluorescência. Por isso, esse processo pode ser visto como um desperdício de energia, já que a utilização da energia luminosa, a dissipação da energia luminosa, que poderia ser utilizada na fotossíntese. Porém, por conta disso, a fluorescência pode ser e é um parâmetro importante para realizar inferências em relação ao desempenho fotossintético. Isso ocorre através da análise de fluorescência, que é realizada pelo aparelho, pelo fluorômetro, com o auxílio dos clipes. Ocorre da seguinte forma: os clipes são colocados nas folhas fechados por no mínimo 15 minutos, como na figura A. Após esse tempo mínimo, a parte do fluorômetro que tem essa luz vermelha é acoplada ao clipe. Esse clipe então é aberto, como na figura B, e um flash de luz é jogado na superfície foliar, passando de um estado relaxado para um estado excitado, possibilitando a medição dos parâmetros mostrados na figura 3, nesse gráfico, que são registrados no aparelho, no fluorômetro. Por isso, então, a análise de fluorescência é muito importante para realizar inferências em relação ao desempenho fotossintético. A cama de aviário e o biocarvão, juntos, foram utilizados como adubo durante o experimento. Então, a cama de aviário é um resíduo da produção avícola e tem um grande aporte de nutrientes, além de ser encontrado vastamente na região serrana. Esse conjunto de características fez com que a cama de aviário fosse utilizada. No entanto, ela também tem um lado negativo, que é o alto teor de metais pesados. Por conta disso, se faz necessária a compostagem, que é o processo que diminui a biodisponibilização dos metais pesados presentes na cama de aviário, com exceção de algum chumbo. Por conta disso, o biocarvão é incorporado na cama de aviário, para diminuir também a biodisponibilização do chumbo nesse resíduo, tornando a cama de aviário um adubo mais seguro. Também é interessante comentar que a temperatura é um dos parâmetros que influencia muito no processo de compostagem. E esse parâmetro foi avaliado, foi analisado e registrado ao longo de todo esse processo de compostagem. Por fim, temos o lúpulo, que foi a cultura utilizada no experimento. O lúpulo é uma planta pertencente à família Cannabaceae, que tem características típicas como a presença de tricoma, o formato característico das folhas. E no caso do lúpulo, essa inflorescência, que é de alto interesse comercial por parte da indústria cervejeira. A utilização da inflorescência do lúpulo na produção de cerveja confere um cheiro e um sabor, um amargor especial à bebida, que constituem o aroma. Por isso, esse alto interesse comercial nessa cultura. Agora que essas palavras-chave foram abordadas, é possível falar sobre o experimento em si. O experimento foi realizado na Fazenda São Francisco, pertencente à cervejaria do Grupo Petrópolis, localizada em Teresópolis, especificamente na área demarcada em amarelo. Para esse trabalho, foram consideradas 32 plantas sobre a adubação de cama de aviário em diferentes doses. A dose 1,
que compreende 5 megagramas por hectare, que compreende 1,5 kg por planta, e a dose 2 de 10 megagramas por hectare, que são 3 quilos por planta. É interessante comentar que esses 3 quilos foram resultado do cálculo que atendia a demanda nutricional da cultura. Então, a dose 2 atende essa demanda e a dose 1 está na metade dessa demanda. E dentre essas doses de 1,5 kg por planta e 3 quilos por planta, tiveram diferentes porcentagens de biocarvão em relação à massa seca da cama de aviário: 0, 5, 10 e 15%. Objetivou-se, então, com esse estudo, avaliar os parâmetros fotossintéticos de plantas de lúpulo cultivadas na região serrana do Rio de Janeiro, quando submetidas à adubação com composto de cama de aviário em diferentes doses e contendo proporções variadas de biocarvão, através da análise de fluorescência transcendente da clorofila A, análise de fluorescência. Então, o que abaixo demonstra melhor o que foi explicado anteriormente. Tiveram 2 doses de biocarvão utilizadas, e dentre essas doses, diferentes porcentagens de biocarvão. E essa distribuição foi feita de forma aleatória. Então, depois de 180 dias, a análise de fluorescência foi realizada. Este foi o gráfico resultante dessa análise para as plantas que receberam a dose 1. Os parâmetros a serem considerados vão ser o PI absoluto, PI-ABS, o PI total e o DIO/RC, ao qual vou me referir como RC para facilitar a comunicação. Sendo assim, em D1, foi possível observar que, independente da dose de biocarvão, houve a redução do desempenho fotossintético total, o PI total. Observando o PI absoluto, também houve a redução em todos os tratamentos à medida que acrescentou-se o biocarvão. Em relação ao RC, o índice maior foi nas plantas que receberam 10% de biocarvão, culminando justamente no menor índice do PI absoluto, indicando o menor desempenho fotossintético das plantas que foram submetidas a esse tratamento. Ou seja, os valores de PI e RC têm uma relação antagônica. Quanto maior o valor de RC, pior em relação ao desempenho fotossintético, sendo o contrário para os valores de PI. Já em D2, o comportamento observado foi outro. Também, independentemente da dose de biocarvão, houve o aumento do PI total. E o melhor desempenho do PI absoluto foi observado quando adicionado 10% de biocarvão, curiosamente contrário a D1. E claro, em relação a esse comportamento melhor na dose de 10% de biocarvão, a associação do menor índice de RC, o que indica o melhor desempenho no transporte de elétrons na região da quinona A, no fotossistema 2 das plantas quando comparada às demais proporções de biocarvão. Ou seja, considerando os 3 parâmetros apresentados, o pior desempenho em D1 e o melhor desempenho em D2 foi com a mesma dose de biocarvão, de 10%, em relação ao desempenho fotossintético. Considerando o exposto, é possível concluir que dados preliminares mostram que a adição de doses de cama de aviário e de biocarvão alteram o desempenho fotossintético das plantas de lúpulo. No entanto, uma parte importante da constituição dessa planta do lúpulo são justamente os óleos essenciais, assim como os ácidos alfa e beta. Então, mediante a análise desses óleos essenciais e dos ácidos, será possível evidenciar a influência dos parâmetros fotossintéticos de forma mais ampla. Além disso, a metodologia fundamentada no fluorômetro, o aparelho apresentado anteriormente, mostrou-se adequada para verificar a oscilação da dinâmica fotossintética, utilizando os 3 parâmetros observados, o PI total, o PI absoluto e o DIO/RC. Dinâmica fotossintética de lúpulo aos 180 dias de cultivo, de acordo com as doses de cama de aviário e biocarvão. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade de apresentar esse trabalho no Simpósio Catarinense do Campo à Mesa. Como agradecimentos especiais para esse trabalho, gostaria de agradecer a CAPES pela concessão de bolsas, a Rural pelas experiências acadêmicas e convivências sociais únicas, ao Grupo Petrópolis por ceder espaço e meios de realização do experimento, a FAPERJ pela concessão de bolsa da minha iniciação científica
e aula Kipo, que com certeza é uma parte inesquecível da minha jornada profissional. Muito obrigada e até a próxima. Aqui eu finalizo a minha apresentação.